Adaptações em geral nunca são fáceis de serem executadas, pois além da responsabilidade de trazer de forma decente uma obra já consolidada em outra mídia, seja livro, série ou nesse caso, um jogo, é também preciso fazer algo que proporcione uma experiência satisfatória, tanto para o público que já é fã do material original, como também será agradável de ser visto pelos que não têm essa mesma intimidade, ou ao menos, que a obra seja sincera com qual público deseja conversar. No caso de Assassin's Creed, a responsabilidade era ainda maior por se tratar de uma das franquias mais amadas dos jogos, em que até os que nunca sequer jogaram um título da franquia conhecem vários dos elementos ligados a ela, seja o visual icônico de seus assassinos ou até mesmo o famoso salto de fé. O filme, apesar de possuir ocasionais acertos na sua projeção, como fanservices, que talvez deixem os mais familiarizados felizes, infelizmente não consegue atingir nem metade da qualidade de seu material original, e o gosto que fica ao fim da projeção é amargo. Na trama, acompanhamos Callum Lynch, um detento que está prestes a ser executado por assassinato. Ele aceita sua morte, entretanto, não é isso que acontece, pois ele acorda em uma organização chamada Abstergo, que pretende usar o seu corpo para conectá-lo com seu antepassado, Aguilar de Nerra, através de uma máquina chamada Animus. O objetivo é descobrir através do antepassado de Callum, onde ele escondeu a maçã do Éden, um objeto quase místico que será usado pelo Abstergo para curar todos os problemas do mundo e assim criar uma utopia. Na sua primeira conexão, vemos Aguilar na Andaluzia, a Espanha do século XV, em uma missão para salvar uma criança chamada Ahmed, filho de um sultão que iria ser executado a fim de pressionar o seu pai, Muhammad XII, a entregar a tal maçã do Éden. A simulação termina com Aguilar salvando a criança. Entretanto, ele e sua amada, Maria, são presos e sentenciados à morte, conseguindo mais tarde fugir de sua pena e roubar a maçã. Callum, por sua vez, faz amizade com Musa, também prisioneiro da Abstergo, e descendente de um assassino haitiano que planeja uma fuga daquele local. Além disso, vemos Callum encontrar seu pai, que também é um prisioneiro e foi o responsável pela morte de sua mãe. O pai explica que a mãe do garoto pediu para morrer, pois preferia ser morta pelo homem que amava do que ser usada pela Abstergo. Com isso, Callum continua participando do programa, mas prometendo se livrar da organização. A parte técnica do filme é, para ser justo, até elogiável, visto que as coreografias de batalha são muito semelhantes às do jogo, e muito empolgantes e bonitas de se ver. Além de, claro, de todo o trabalho estético, desde figurinos até direção de arte, que remete ao material original. Infelizmente, essas semelhanças são superficiais e rasas, e os motivos que realmente tornam os jogos únicos e importantes para as pessoas, como a representatividade de momentos e figuras históricas, além da empatia pelos vários protagonistas da saga, não aparecem nessa adaptação. Os cenários e as cenas de luta, apesar de belas, são vazias e nunca conseguimos de fato entrar na história. Uma das decisões do filme que causou certa controvérsia foi o fato das sequências que passam no passado serem todas em espanhol, algo que irritou uma parcela do público. Entretanto, esse pode ser considerado um ponto elogiável do roteiro, já que a proposta aqui é bem mais séria e realista, e manter o idioma original de seus personagens é respeitoso e corajoso, pois os produtores certamente sabiam que, por mais lógica que fosse, muitos se sentiriam incomodados com essa ideia. Mas a decisão criativa mais controversa a respeito dessa obra, sem sombra de dúvidas, é o fato de uma boa parte do filme se passar no presente e não no passado, que é como os jogos funcionam. A ideia de fazer algo diferente do conteúdo original não deve ser vista imediatamente como uma decisão ruim, e é preciso apreciar a audácia dos realizadores em tentar trazer algo inédito em uma adaptação. Mas dividir a narrativa no presente e no passado se torna problemático, pois nenhum dos núcleos é interessante ou bem desenvolvido. Inclusive, o filme já mostra uma de suas principais deficiências logo no começo, quando ao supostamente estar sendo executado, Callum visualiza flashes de momentos da sua vida, mostrando um pouco do seu passado traumático em que seu pai assassinou a sua mãe. O filme confia demais no poder dramático disso, entretanto ele é fraco, e não é suficiente para que nos importemos com Callum. Além da falta de carisma, a maioria dos personagens são rasos e extremamente desinteressantes, e o filme acredita que fazê-los parecer sérios e durões é o que vai convencer o público a se conectar com eles, mas obviamente isso não é suficiente. O protagonista é enfadonho, e não nos envolvemos com sua jornada de busca por respostas sobre si mesmo, e muito menos com as suas motivações, e os personagens secundários, como a doutora Sophia Ricken, não são diferentes. Fora que toda a trama em volta da maçã do Éden é impossível de ser levada a séria, pois embora seja explicado que seu conteúdo pode salvar o mundo, não é dito de que forma ou meio essa utopia será alcançada. Essa preguiça por parte do roteiro denuncia o quão pouco inspirado estavam os realizadores, e prejudica o teor ou potencial épico da história, visto que retira toda a grandiosidade e dramaticidade em volta deste artefato. Por ser um filme com proposta mais séria, não é de se esperar muitas piadas ou momentos descontraídos, mas é inegável que o filme nunca consegue ser genuinamente interessante, justamente porque além de vários outros aspectos, essa seriedade é vazia. Isto é, não tem nenhum verdadeiro propósito, além de exibir um desejo de parecer diferenciado e maduro. Vale ressaltar que o longa é deveras incompetente no desenvolvimento de seus personagens, e a forma repetitiva como a trama progride, se baseando na ida e volta de Callum dentro e fora do Animus, o torna rapidamente entediante. Ainda assim, é preciso admitir que já fica claro nos primeiros minutos de projeção
o caminho que a narrativa vai seguir. Entretanto, como dito anteriormente, o filme sabe fazer boas cenas de luta, que são geralmente empolgantes, e a ideia de que os genes de Callum estão se misturando com os genes de seu antepassado, explicando como um sujeito do presente pode aproveitar as habilidades de luta de um ancestral, é uma justificativa até bem pensada. Com o avançar do filme, vemos que a maçã do Éden foi roubada dos Templários pelo antepassado de Callum, que no processo perdeu a sua amada Maria. Ele conseguiu fugir com o objeto e o entregou a Cristóvão Colombo, a única figura histórica que aparece no filme, diga-se de passagem. Cristóvão promete levar a maçã consigo até o túmulo e assim o artefato é encontrado. Na sede da Abstergo, é iniciado um motim liderado por Musa. Callum está na câmera do Animus e é encontrado com as projeções de seus antepassados assassinos, incluindo Aguilar, Arno Dorian, protagonista do jogo Assassin's Creed Unity, seu pai Joseph e sua mãe. Callum abraça completamente o credo de seus ancestrais e, tendo assimilado as memórias e habilidades de Aguilar, se junta aos assassinos e escapa. Tendo recuperado a maçã, Alan e seus seguidores a levam a um santuário templário em Londres para realizar uma cerimônia. Dentro do local, Sofia se encontra com Callum, que veio tomar a maçã do Éden e relutantemente lhe permite agir. Callum vai atrás de Alan e o mata para recuperar a maçã. Em seguida, os assassinos partem, prometendo mais uma vez protegê-la. Sofia é vista no final prometendo vingança contra Callum, e o filme termina. Outro elemento que torna a experiência ainda mais decepcionante é perceber que o filme se preocupa muito mais em vender ou iniciar uma franquia, ao invés de estabelecer algo realmente sólido e independente nessa que seria a primeira parte de uma potencial longa história nos cinemas. Isso deixa a sensação de que tudo se trata de uma grande introdução, mas sem a capacidade de fazer a audiência se interessar pelo que viria no futuro. Evidentemente, alguns mesmo assim sentem vontade de ver a continuação dessa história, porém é necessário admitir que o filme poderia ter tido mais preocupação em desenvolver o enredo que estava sendo visto e depois se preocupar com a construção de um universo maior. De qualquer forma, algumas ideias apresentadas, se melhores trabalhadas em futuros projetos, podem sim entregar uma história realmente interessante e que faz jus ao material base. Se desprender consideravelmente de uma narrativa no presente já seria um grande avanço, pois, como já apontado antes, a decisão de dividir o tempo de projeção em 2 núcleos não faz sentido e só colabora para a monotonia da obra, que em alguns momentos parece ser interminável. Além disso, trazer mais personalidade aos seus personagens também concederia um clima de maior leveza e naturalmente profundidade para a trama, pois querer entregar uma proposta mais séria não necessariamente significa ter que ter personagens apáticos e rasos. Inclusive, um dos grandes méritos dos jogos não é apenas se passar em períodos históricos, como também tornar aqueles cenários relevantes e interessantes ao seu jogador. Por conta disso, caso uma outra adaptação fosse feita, seria necessário entender esse aspecto, pois também de nada adiantaria um filme que se passa no passado, mas que não convence o público da importância deste período. A impressão final que o filme deixa é amarga, mas que também existe um potencial que ainda não foi bem aproveitado. Isso é com certeza ruim, mas ao mesmo tempo traz um alívio, visto que se esse potencial for reconhecido e bem utilizado em uma futura projeção, então a saga Assassin's Creed teria o filme que de fato merece. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.